Muito bom dia, você sintonizado na 105,9 Alvorada FM, rádio comunitária aqui de Cachoeira Paulista. Eu sou Daniel Silva e hoje é 8 de março, mais uma quarta-feira, a gente está no programa Sintonia Cultural. E está comigo aqui a Júnia, que traz já convidado. Bom dia, Júnia. Bom dia, Daniel. Eu sou a Júnia Botelho e eu vou conversar hoje com Oswaldo Luiz. E eu vou pedir para que ele mesmo se apresente. Bom dia, Júnia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. É um prazer estar aqui com vocês. Um dia tão bacana, Dia da Mulher, né? Então, na pessoa da Júnia, abraço a todas as mulheres e com a perspectiva da mãe da Júnia, né, Dona Ruth, talvez a maior mulher cachoeirense, a gente abraça todas as mulheres de garra, de coragem da nossa cidade. Eu sou Oswaldo Luiz, eu trabalho na Canção Nova há 26 anos, sou jornalista, e atualmente estou à frente, na presidência da ACLA, da Academia Cachoeirense de Letras e Artes. Assumi agora recentemente, no início do ano, né, um mandato de 2 anos ali na ACLA, um mandato de 2 anos à frente dessa academia. E o que é a ACLA, Oswaldo? Então, a ACLA, como o próprio nome já sugere, né, uma academia, reúne pessoas da cidade de Cachoeira Paulista que estão preocupadas e que atuam na área cultural, né, da nossa cidade. As academias são divididas, a maioria delas são apenas de letras, né? A própria nossa aqui de Cachoeira Paulista, quando sua mãe, Ruth Guimarães, a fundou ainda na década de 70, no início da década de 70, 1972, eu tinha lá só 4 aninhos, né? Ela era só uma academia de letras, né? Depois, ela se tornou uma academia de letras e artes. Então, além de escritores, ela também reúne artistas plásticos, né? Escultores, enfim, aquelas pessoas que vivem da cultura, cantores, né? Nós temos também cantores, músicos dentro da Academia Cachoeirense de Letras e Artes. A gente tem uma característica que eu não conheço tanto a atuação das demais academias, mas eu posso dizer da nossa aqui, nós temos uma característica de promover eventos, né? Não é uma coisa apenas interna, a pessoa chega na academia porque ela demonstrou que tem um trabalho cultural qualificado e que mereceu então estar dentro de uma academia como se fosse um prêmio, né? A gente encara a academia como uma possibilidade de poder fazer algo pela cultura da nossa cidade, de atuar nesta área na nossa cidade. Foi assim que a sua mãe pensou lá na década de 70, justamente com essa perspectiva e essa característica de querer atuar, de querer agir, de não se conformar com algumas coisas. Nessa retomada da academia, Júnia e ouvintes, por exemplo, ela retornou porque as pessoas ficaram um tanto quanto revoltadas com uma casa tradicional, né? Uma casa que fazia parte da história da cidade, um casarão, ali no centro mesmo da cidade, próximo da rodoviária. E aí essas pessoas resolveram se unir, falaram, mas precisa fazer alguma coisa, a gente precisa lutar pela nossa história, pela nossa cultura. E aí, vamos fazer uma instituição? Não, já existe uma instituição que está parada, vamos retomá-la? Então é assim, eu acho que a característica fundamental da ACLA é essa, de estar reunindo para atividades culturais da nossa cidade. E você acredita que está acontecendo, que ela está, a função dela está sendo exercida? Eu acredito que sim. A gente às vezes, por estar aqui envolvido, perto, a gente não percebe tantas coisas, né? Às vezes precisa de gente de fora para mostrar o que é feito, né? Um exemplo disso é o nosso, que fez parte da academia, infelizmente por um curto prazo de tempo, faleceu neste ano, né, o senhor Ocílio Ferraz, natural de Silveiras, mas que tinha vivido aqui, tinha história com Cachoeira Paulista, uma referência na área no Vale do Paraíba. E ele, nas nossas reuniões, ele insistia, né, sempre dizendo assim, olha, o que vocês fazem aqui em Cachoeira Paulista, o que vocês estão fazendo
poucas cidades têm feito, né? Essa expressão cultural, os lançamentos de livros, as exposições que vocês têm feito, isso é uma coisa que está sendo referência para outras cidades, né? E eu acredito que com todas as dificuldades que nós temos na nossa cidade, nos últimos anos a área cultural, você esteve à frente da Secretaria de Cultura por um tempo, né? A área cultural foi uma área que teve uma expressão bastante grande, vamos dizer, que teve destaque nos últimos anos na nossa cidade. E, humildemente, eu acho que a academia contribuiu para isso. Oswaldo, eu queria saber onde vocês se reúnem, os membros da ACLA. A gente começou a se reunir nessa fase nova da academia, no nosso clube literário, que tem até no seu nome essa preocupação, né, literária. E atualmente as nossas reuniões têm ocorrido quase sempre ali no Centro Cultural, que foi esse espaço muito bacana que a cidade conseguiu reconquistar, né? É um espaço muito agradável, um lugar muito bom e que reúne a questão cultural na cidade, né? Claro que às vezes, em alguns momentos, a ACLA se reúne também em outros locais, mas é claro que a gente tem o sonho de que essa instituição possa ter um espaço próprio, né, um dia. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Júnior, e abraçar a todos os cachoeirenses, né, porque amanhã nós vamos ter mais um aniversário da nossa cidade, 137 anos, né, são muitos os desafios. Parabéns, Cachoeira Paulista, por mais esse ano de vida. Gostaria de saber também se vocês têm uma frequência de encontros e se a população pode participar. Sim, as nossas reuniões são todas elas públicas, elas são abertas. Nós, claro, temos uma reunião da diretoria. A diretoria da ACLA é formada por um presidente, um editor artístico, um editor literário, um secretário e um tesoureiro. Atualmente eu sou presidente, secretária Renice, temos a editora literária que é a dona Isabel Fortes, o editor artístico é o seu Roberto Mendes e o tesoureiro é o Pauleca. Nós nos reunimos, normalmente a ACLA se reúne, mas normalmente se reúne nos terceiros sábados. E atualmente nós estamos nos reunindo publicamente às 6 horas da tarde. Quando a gente pode, então, ter um evento, a gente já tenta marcar ali neste mesmo sábado, né? A edição de 2017, a gente pretende realizar, é ano de se realizar a nossa exposição de artes, que acontece normalmente no Clube Literário. A cada 2 anos nós temos um concurso, né? Que as pessoas que produzem artes podem se inscrever e concorrer aos prêmios. Nós estaremos oportunamente vindo aqui à Alvorada, divulgando. É uma oportunidade das pessoas se manifestarem nessa área artística, né? Promovido pela área artística da nossa ACLA. Diga, Daniel. Isso é bem interessante, né? Eu vou entrar aqui no meio também, porque a gente tem esses canais de divulgação, não só a rádio aqui, mas algumas páginas no Face, Arte e Cultura, outras coisas, e tem um público aí que a gente tem visto, né? Até o trabalho da Júnior como ex-secretária de Cultura aqui na cidade, e alguns trabalhos que a gente realizou, dá para trazer muita gente para cá, né, Júnior? Não, e aí o Sintonia Cultural tem essa ideia mesmo de uma maior divulgação dos nossos artistas e do que eles estão fazendo, onde estão fazendo, para que a gente consiga esse público que nós estivemos falando um pouco antes de entrar na rádio, né? A ideia até desse ano é a gente repensar a época. Normalmente a gente fazia esse concurso sempre no mês de julho, né? Mas pela ser um mês de férias, a gente está reavaliando essa data, né? Quem sabe sendo ali em agosto. Enfim, mas eu estava falando da reunião do mês de fevereiro como exemplo, né? E depois tivemos o lançamento de 2 livros, né? Meu livro recém-lançado sobre a história do Padre Jonas Abib aqui na nossa região, quando ele vem para a região do Vale do Paraíba, A Vida é Caminhar. E tivemos também o lançamento do livro do professor Jurandir Rodrigues, Sons e Dissonâncias, né? Então, essa é a atividade da ACLA, sempre aberta, né? Com a participação, a possibilidade de participação de todos, é sempre muito... a gente fica muito feliz quando a gente vê as pessoas participando e até pessoas mais novas, jovens, né? Porque quando fala academia, normalmente as pessoas pensam que as pessoas mais idosas, né?
E não, né? Nós temos um acadêmico muito novo, que é o Rafael, né? Pousa, né? Que não tem participado agora atualmente tanto, porque está fora da cidade, estudando, né? Mas a gente precisa repensar isso, porque às vezes a gente fica pensando só em academia como uma coisa que... De velhos, né? E não é. Infelizmente, por exemplo, aqui eu conversando com a Júnia, eu lembro de quando a dona Ruth finalmente entrou na Academia Paulista de Letras, né? Sua mãe já estava com quase 90 anos, ou se não com 90. 88, acho. 88 anos. Uma pena que tenha sido reconhecida tão já tardiamente, né? E a Inesita, que ia entrar no lugar dela, faleceu antes não de tomar entrar. posse. Isso é uma coisa que tem que ser repensada. Tem que ser repensado. Então a gente precisa mudar um pouco esse conceito, sempre incentivar a participação dos mais novos, né? Para que essa cultura ela sair daqueles lugares comuns, né? Tá falando aí, o Daniel falou da questão, a importância da internet hoje em dia, das redes sociais. Essa é uma preocupação minha. Eu acho que a gente precisa também chegar neste espaço, quem sabe promover alguma coisa nesta área, para que os mais jovens também possam estar entrando dentro dessa questão cultural, da parte artística, de redações, concursos de redação, enfim, a gente precisa fazer alguma coisa também nesta área, promovendo valores importantes, né? Já que a academia se propõe a isso, a participar da realidade da nossa sociedade, por que não, entrando nessa área da internet, entrar propondo discussões, concursos ligados ao respeito a todas as formas de pensamento, as formas de fé, respeitando o ser humano do outro, né? Infelizmente, nessas áreas, muitas vezes, por questões políticas, religiosas ou sei lá o que, as pessoas ofendem umas às outras, né? Então, acho que a gente pode entrar discutindo questões como respeito, como generosidade, bondade, que são coisas que deveriam estar no nosso relacionamento do dia a dia. Daqui a pouco a gente está de volta. 105,9, Sintonia Cultural. Muito bem, a gente está de volta aqui na 105,9, na Alvorada, Rádio Comunitária aqui de Cachoeira Paulista. Eu sou Daniel Silva e esse é o programa Sintonia Cultural. Tem a apresentação de Júnia Botelho e hoje tem entrevistado aqui, todo mundo já conhece, Oswaldo Luiz. Estamos de volta, gente. Então, Oswaldo, você falou sobre o seu livro do Padre Jonas. Então, a gente já falou do seu trabalho como radialista, jornalista. E agora eu gostaria de falar do seu trabalho como escritor. Como é que foi esse processo? Porque o Padre Jonas já é uma pessoa famosa, já tem outras obras sobre ele. Então, como é que a gente faz para fazer alguma coisa interessante, diferente do que já foi escrito, e manter o interesse do público? E a diferença desse livro é que, já como você disse, tem outros livros que contam a história do Padre Jonas, inclusive do também acadêmico Gabriel Chalita. Ele escreveu o livro Eu Acredito em Milagres, que conta também essa parte da vida do Padre Jonas. E há também uma outra possibilidade de sair agora uma biografia completa do Padre Jonas para os próximos anos. Não vai ser eu quem vai escrever, vai ter uma pessoa, um outro escritor, mas esse livro tem uma característica diferente, porque não é o Padre Jonas contando, são as pessoas que conviveram com o Padre Jonas naquela época. Então, o Padre Mário Bonatti... Uma espécie de testemunho. Exatamente, o Padre Mário Bonatti, junto com a ajuda da Faculdade de História de Lorena, da Unisal, eles começaram a coletar, né? Chamaram lá mais de 100 pessoas, dessas 100 pessoas, em torno de 30 pessoas responderam, e esse material, depois de coletado, o Padre Mário Bonatti, que é escritor, não sei por que não quis escrever, não é? Já está também com uma certa idade, claro, 85 anos, mas ele não quis escrever e me entregou o material. Assim, eu vejo alguém lá da Canção Nova para ver o que faz com esse material, com esse rico material. E ele me entregou, eu falei, bom,
entregou, eu vou me sentir provocado, né? O assunto me interessava e a gente transformou então esses relatos no livro A Vida é Caminhar, né? Que conta justamente essa trajetória de 1970 até 1978, que é quando ele é transferido aqui para a região, vem para o Vale do Paraíba, para a cidade de Lorena, até a formação da comunidade Canção Nova. São aí 7, 8 anos de um padre frustrado em crise, que se transforma em referência da renovação carismática católica, um movimento da Igreja Católica, uma referência na música católica, que ele lança o seu primeiro disco justamente nessa fase, ali por volta de 1976, 77, o primeiro disco dele. O Padre Zezinho tinha acabado de lançar o disco dele, Um Certo Galileu, e se torna referência por lançar uma comunidade importante, que é a comunidade Canção Nova. Então, em 7, 8 anos, tudo isso aconteceu. E é isso que eu acho que é o grande assunto do livro A Vida é Caminhar. Mas você tem outros livros também. Tenho um outro livro que eu tinha lançado há 5 anos, que é o Ternura de Deus. O Ternura de Deus, ele foi um livro que eu escrevi assim meio para reunir alguma coisa que eu já tinha escrito ao longo do meu trabalho de jornalista. Eu tinha 20 anos de profissão na época e falei, bom, deixa eu ver o que eu tenho aqui, se a gente pode fazer uma coletânea. A editora, na época, a editora Canção Nova não estava acostumada a trabalhar com coletânea de crônicas, e me pediu para que eu colocasse uma história por trás, uma espécie de coluna vertebral no livro. E aí eu peguei algumas memórias minhas do tempo que eu fui seminarista salesiano por 3 anos e meio, e eu peguei algumas histórias lá daquela época, coloquei e acabou se transformando na coluna vertebral desse meu primeiro livro, A Ternura de Deus. Então são 2 livros, e esse trabalho mesmo do Ternura de Deus, a coletânea de alguns textos, ele reúne justamente esse período em que eu fazia alguns comentários para o rádio e depois transcrevia esses comentários para colocar num blog, né? Mais ou menos isso. Nós ouvimos hoje Oswaldo Luiz, agradecemos muitíssimo a sua participação, e eu gostaria de saber se você tem alguma coisa que você gostaria de comentar mais, se você quer deixar um contato para as pessoas conversarem e saberem mais a respeito da ACLA ou a respeito do seu trabalho. Nós temos... Procura a gente nas redes sociais, nós estamos lá no Facebook, coloque lá ACLA, né, Academia Cachoeirense de Letras e Artes, mas também estou à disposição, né, como presidente, se alguém quiser saber mais sobre as nossas reuniões, sobre como participar, né, para dar sugestões. Nós estamos abertos, né, para poder, junto com a comunidade, junto com aqueles que se interessam pela cultura no nosso município, fazer algo para essa importante área. Às vezes a gente sabe da saúde, da educação, da segurança, enfim, tantas coisas urgentes, moradia, que o brasileiro, que o cachoeirense precisa, mas a cultura é a nossa alma, é a alma do cachoeirense que está aí, não é? É o nosso jeito de ser, a nossa maneira de se expressar. Isso precisa ser preservado, isso precisa ser promovido, e a gente conta com a participação de todos, né, e se coloca à disposição de todos para fazer esse trabalho. Obrigado, Júnior, obrigado, Daniel, pela oportunidade, obrigado, Rádio Alvorada, na pessoa do Marquinhos. Estamos à disposição do que for necessário. Bom dia para todos. Esperamos vocês no próximo Sintonia Cultural. Muito bem, chegamos ao final desse Sintonia Cultural em 8 de março. Voltamos na próxima quarta-feira às 10 horas da manhã. Eu sou Daniel Silva. Esse programa tem a produção de Daniel Silva, Ricardo Ávila, um super apoio de Marco Lico, e voltamos então na próxima quarta-feira. Sintonia Cultural na Rádio Alvorada. O seu ponto de encontro é aqui.